O fast food, ele tem assim, tem várias implicações, na verdade. O primeiro é que quando você transforma uma experiência de consumo numa experiência rápida, numa experiência que você... Por exemplo, o alimento ele é para nutrir, né? Você tem a etapa do sabor, você tem algumas etapas, não é só para nutrir. Você tem um contexto social, tem uma situação acontecendo. As pessoas fecham negócio, jantares de família, celebrações. O humano está muito envolvido com comida, né? As celebrações, os encontros humanos sempre têm comida, independente do contexto. Então, quando você transforma isso numa coisa fast, numa coisa rápida, você esvazia um pouco daquele elemento que está integrando um pouco essas pessoas em torno de uma determinada experiência. Então, assim, tem esse elemento para pensar, a questão do fast, mas o principal e o que mais chama a atenção da gente, do movimento Slow Food, é que estandartiza a experiência. Né? Essa lógica, por exemplo, dessas grandes cadeias que fazem a mesma entrega em vários pontos do planeta, isso é muito estranho, porque a biodiversidade, geografia, o clima dos lugares são diferentes, a topografia, solo, é tudo diferente. Então, é estranho pensar que lugares diferentes produzem a mesma comida, né? Ou as pessoas vão comer a mesma coisa da mesma forma. Isso estandartiza um pouco a experiência humana com relação à comida. Empobrece. Do ponto de vista biotecnológico, se é que eu posso colocar dessa forma, para se atingir essa padronização e essa distribuição desse alimento em grande escala, que é o que se trabalha, você tem que alterar o produto, porque ele é perecível. Então, uma batata para transitar de um lugar para o outro, você tem que injetar elementos químicos, mexer na estrutura dela para que ela dure mais, para que ela, né, fique bonita por mais tempo, para que ela chame a atenção das pessoas por serem bonitas, grandes, pomposas, enfim. E isso empobrece, isso na verdade você causa um problema sério e a gente não para pensar. A gente tem duas fontes de energia, a primeira é a respiração, a segunda é a comida, né? É o que a gente come. A gente entra em contato com o alimento no mínimo 3 vezes por dia. E é impressionante como a gente chegou a um ponto de negligenciar isso. Tem uma artista visual que faz parte do coletivo, chamada Lúcia Carvalho, que ela fez uma galeria muito interessante de montagens, para o portal, inclusive, para o coletivo, que ela fala de fast food. Ela coloca banana, maçã, e ela chama isso de fast food porque é fast food, né? Por que a gente não pensa, né? Fruta, por exemplo, como um fast food? Né? É tão rápido quanto você pegar Você não precisa nem abrir a embalagem de plástico. Você já tem ali o alimento pronto, só colocar, higienizar e levar à boca. Então, nesse sentido. E tem a questão também do valor do alimento. Isso é muito importante. O alimento virou commodity, né? Então, essa linguagem publicitária, esse paradigma da coisa estética, né? De um padrão estético, isso chegou no alimento. Isso é muito ruim, porque as pessoas elas tendem a escolher os alimentos também pela beleza, né? Pela aparência. E isso, às vezes, gera equívoco, né? Alguns equívocos e alguns desperdícios também. Então, você vai numa feira, por exemplo, você vê um pepino pequeno, um pepino grande, quer dizer, é complicado você atribuir um valor visual, né, quando tem tantos outros elementos ali envolvidos, né, o valor nutricional, se é orgânico, se não é. Inclusive, essa discussão do orgânico é interessante porque antes tudo era orgânico. Não havia essa discussão, essa distinção. Tudo era orgânico. De repente começou a pensar a produção em larga escala, né, mundial, e aí começou a se usar, a indústria farmacêutica com um lobby absurdo, começou a investir no desenvolvimento desses ingredientes que, enfim, eliminariam pragas, né? Mas que você pode contornar isso através de uma agroecologia, por exemplo, de outras técnicas de cultivo, mas isso não interessa, porque é um mesmo espaço. Você ter vários produtos em pequena escala, para o grande empresário, para as grandes indústrias, isso não é interessante. É interessante você ter uma área só produzindo uma monocultura, só o mesmo tipo de produto em larga escala. Para que isso aconteça, você mata a biodiversidade e aquele equilíbrio que, em tese não, na prática, impediria que pragas se proliferassem e atrapalhassem o ciclo, né, de produção.
E aí quando você desmata, quando você promove uma monocultura, por exemplo, como a da soja, que, né, você interfere em nível de absorção do solo, e aí a gente tem problema de água no Sudeste aqui no Brasil, a gente depois não sabe por quê, mas tem a ver com a absorção de água, formação de água nos lençóis freáticos, abastecimento, isso tudo está envolvido e as pessoas não se dão conta, né? Então é muito grave isso, é muito sério.